mais um Quality Cast aqui no seu canal, Quality Cast que traz sempre assuntos relevantes, né, para você se informar cada vez mais sobre saúde, lifestyle, esportes, muita coisa boa vai acontecer hoje aqui, lembrando que você tem que ativar nosso sininho, tem que nos seguir nas redes sociais, tá tudo aqui na nossa descrição, porque hoje a gente tem um assunto muito legal, né? É isso aí, Ellen, amiga. Nós vamos falar sobre esporte, sobre como incentivar os jovens hoje, né? E aqui no nosso município de Caucaia, temos aí a Secretaria dos Esportes e da Juventude. Então, estamos aqui com o Bruno Leonardo, diretor de esportes da Secretaria aqui de Caucaia, do município de Caucaia, né, Bruno? Isso mesmo, prazer, um prazerzaço estar aqui com vocês. E muito obrigado pelo convite, meu secretário já mandou um abraço e agradecer pelo convite também. Nós que agradecemos a disponibilidade e poder informar aqui o nosso público, informação de qualidade do que o nosso município de Caucaia, né? Tem feito pelo esporte, né? É Isso aí, a promoção da saúde. Massa, mas antes de falar sobre isso, eu quero que vocês estejam atentos ao nosso patrocinador, que é o Prime Gourmet, né? Aí um guia fantástico para você se alimentar bem, para você conhecer lugares incríveis, se hospedar nos melhores hotéis. Então é um guia prático, não só um guia, mas um lugar que você vai ter mais facilidades, mais descontos para você fazer a sua viagem ser mais perfeita. E segue atenção, aqui, né? não é só aqui no Ceará, né? No Brasil todo. Em todo o Brasil você pode ter várias experiências gastronômicas, hoteleiras e também de entretenimento. Então, vai lá no site, no @Prime Gourmet. Prime Gourmet Ceará, é isso. Bruno, vamos falar de esporte. Nós somos aqui duas kitesurfistas, né? É isso aí. A gente sabe o quanto que o esporte é vital, não é tipo só importante, é de fato vital, porque o esporte, ele retarda algumas doenças, ele muda o estilo de vida da pessoa, ele cura, né? Claro que junto com um tratamento específico de determinada doença, o esporte ele vai te dar uma longevidade, o esporte vai mudar toda a tua rotina. E eu quero que a gente já comece o nosso papo falando sobre essa importância. A gente vê aí muitas pessoas sedentárias, sejam jovens, adultos, enfim. Mas, independente do momento da vida, que a gente possa inserir o esporte, né, na nossa vida para ter mais qualidade de vida. Você falou quase tudo, né? A promoção da saúde ela é inevitável hoje na vida do ser humano. Principalmente nesse tempo de pandemia que a gente passou, né? Esses tempos difíceis, muitas pessoas debilitadas por causa da imunidade baixa e muitas vezes a imunidade baixa por causa de quê? Da alimentação e a falta de atividade física. Como diz a Organização Mundial da Saúde, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, né? E assim, a promoção da saúde, ela é primordial na sua vida, ela é um remédio diário. E como você falou, ela ajuda juntamente com os tratamentos para que você evite quaisquer doenças, né? Quaisquer lesões. Então, assim, trabalha na saúde por inteiro do ser humano. E atividade física é importante, seja qual ela for, né? O importante é estar se movimentando. Você não precisa ser um super atleta, mas se você tem na sua rotina ali, seja academia ou próprio kitesurf, né? Eu já vou aqui jogar firulas para o meu Ou esporte. Muay Thai que eu faço. Ou Muay Thai também, né? Por exemplo, a Jéssica, ela treina Muay Thai, mas não é uma atleta profissional, Não mas é. todo dia tá Pela no saúde. treino, pela saúde, e viu quanto que o esporte melhorou o seu estilo de vida, né, Jéssica? Isso, a gente tem mais disponibilidade, disposição, porque acorda cedo e mais horas aí no dia pra trabalhar. Pra enfrentar o rojão, né, Bruno? Isso. Tirando a saúde mental, né? Hoje em Com dia, certeza. muitas pessoas procurando atividade física por causa da saúde mental. Essa atividade física faz com que você melhore tanto o físico e principalmente com o mental do seu corpo. Então, assim, atividade física, a gente sempre separa, né? Atividade física do exercício físico, né? A atividade física é qualquer movimento que você faz e o exercício físico é aquela atividade física que tem algum objetivo no final. Então, assim, a atividade física, só em você caminhar, você está praticando. O exercício físico é aquele da academia que você faz, algo que você espera um resultado no final. Resultado, né? Isso mesmo. Pois, Bruno, conta pra gente como é que é o trabalho, né, de vocês junto com os jovens aqui do município. Quais as Do políticas esporte, públicas, né? isso. Se tem alguns projetos para a criançada, seja qual for o esporte, né? Ótimo. Aqui quando nós, juntamente com o nosso secretário Michael Franklin, nós chegamos na Secretaria de Esportes, a gente percebeu que estava muito complicado em relação à distribuição das atividades físicas dos esportes em relação a projetos, as crianças estarem engajadas em algumas atividades, em alguns exercícios. Então, assim,
Primeiramente, foi repassado para nós que nós pudéssemos estar fazendo projetos em relação a que possa estar envolvendo as comunidades, envolvendo aquela pessoa que não tem condições de estar praticando atividade física ou esporte em outro local. Então, tentar levar para a própria comunidade. Então, um dos nossos primeiros projetos que nós fizemos no município de Caucaia se chama Caucaia Movimenta. Caucaia Movimenta, a gente tem mais de 12 localidades hoje do município. São atividades de danças e treinamento funcional, tá? Para as comunidades. Nós temos mais de 700 alunos hoje em dia. Nós temos vários... Tudo gratuito, né, amigo? Tudo gratuito, tudo pago pela prefeitura. Nós temos professores espalhados, os alunos dão vários e vários relatos que tinham ansiedade, depressão. Depois do Caucaia Movimenta, com aquela atividade dinâmica, em conjunto, ela conseguiu se livrar daquilo, ou então ela está bem melhor daquilo. Pessoas que reclamavam de dores, começou a praticar atividade física. Então, assim, é o maior projeto da história de Caucaia de promoção da saúde para os munícipes do município. Então, assim, para melhorar mais ainda esse projeto, nós passamos agora por cada núcleo e os professores estão fazendo o IMC, o índice de massa corporal de cada um, para ver como é que está saindo. Sim. E de 2 em 2 meses vai ser feita essa reavaliação para ver como é que o projeto está evoluindo, né, na vida deles. Isso, em relação aos participantes. Então, assim, é um projeto assim, maravilhoso e que várias outras comunidades que não têm ainda pedem e que, se Deus quiser, a gente vai estar contemplando 100% da Caucaia, né? E assim, eu acho, como a gente falou no começo, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma. E é nesse caminhar que a gente percebe que a gente pode mudar, ao menos fazer alguma coisa em relação à promoção da saúde do povo caucaiense, que antigamente não tinha isso. Agora, graças a Deus, a gente escreveu alguns projetos para que a gente possa estar contemplando a todos. Legal. Bruno, você falou aí da pandemia, né, que cresceu muito, né, o número de pessoas que começou a fazer alguma atividade física, né? Principalmente por causa do mental, né? Da saúde mental, para você esquecer um pouco dessa loucura que estava acontecendo, para você ter um pouco de equilíbrio. E eu percebi muito também o crescimento dos esportes ao ar livre, né? Seja ele o próprio beach tennis, que está super em alta, canoagem, né? Futevôlei. Eu queria que você comentasse um pouquinho, até você como professor universitário também, você que fomenta toda essa questão do esporte, esse crescimento de as pessoas, elas querem estar mais perto ainda da natureza, além de movimentar o corpo, mas querem ter essa conexão. Porque, ok, é muito importante fazer uma academia e tudo, mas quando se conecta ali com a natureza, fazer uma coisa ao ar livre, é bem mais gostoso, né? Com certeza. Assim, essa ideia de procurar natureza ao ar livre, ela vem mais ou menos desde a década de 70. Tem um francês chamado George Herbert, né? Ele inventou um programa chamado Movinat, que era Movimento Natural. Para quê? Para sair um pouco das academias e trabalhar um pouco na natureza, as atividades físicas. E isso foi ganhando um espaço muito grande. Hoje em dia, as pessoas elas procuram algo que as lhe motivam para praticar atividade física. Então, tem vários esportes, como você falou agora, canoagem, o kitesurf. Então, a pessoa, quando chega no esporte daquele ali, ele vê o mar, ele vê a natureza, ele se sente bem melhor. Né? Ele se sente bem, mas por quê? São movimentos multiarticulares, como a gente sabe, como a gente fala, né? Quando o corpo ele trabalha com movimentos multiarticulares, trabalhando vários músculos ao mesmo tempo, ele sente mais prazer. Eu estava até falando um dia desse. Qual que pede mais calorias? Caminhar para frente ou subir desse degrau? Aí saiu um novo estudo que subir desse degrau consegue. Mas assim, por quê? Porque eu tenho um maior trabalho multiarticular e o corpo entende, ele chama unidades motoras, ele aciona unidades motoras que ali aciona a dopamina, que é o hormônio do prazer, e eu tenho um melhor prazer em praticar aquele esporte ou para praticar aquela atividade ao ar livre ou com movimentos multiarticulares, do que estar na academia. Muitas vezes as pessoas, não quero... cansativo, né? Quais são as maiores evasões de academia hoje em dia? É o quê? A academia é muito longe, eu não vou. É muito chato, tá na academia, só naquele movimento. Então, as pessoas estão procurando
outras atividades físicas para quê? Para suprir aquela que elas não estão gostando muito. Então a gente sempre dá essa ideia até para nossos alunos. Procure algo que você goste, que você vai ter resultado. Léo, a gente sabe que você falou que o município ele promove, né, a promoção da saúde e tudo. Como é que vocês fazem para atingir todo o público? Vocês participam de alguma palestra? Como é que é esse envolvimento com toda a comunidade, não só com os jovens, né? Pronto, é assim. Normalmente, nós quando vamos escrever algum projeto, ou nós pensamos, poxa, onde é que tem mais carência? Nós fazemos um censo, né? A gente joga muitas vezes um censo via internet para algumas localidades e as pessoas respondem qual é o esporte que você pratica, onde é que você mora, quantas pessoas você conhece que praticam aquele esporte, né? Então, tudo isso a gente vai fazer para quê? Para a gente mapear as localidades e saber quais a precariedade que está precisando muitas vezes de algum esporte, alguma atividade física. Então a gente tem que escrever um projeto de acordo com a necessidade de cada comunidade ou então de cada localidade do município, né? Como é passado para a gente pelo nosso secretário Micauê e que é passado para ele através do nosso maior gestor, que é o prefeito Vitor Valim, é que a gente consiga promover, fazer a promoção da saúde para todo o município, né? E assim, tem pessoas que chegam lá na secretaria também com ideias de projetos, então quando as pessoas chegam com ideias de projetos, a gente dá uma lida com a pessoa da enriquecida, então a gente compra aquele projeto e tenta estar apoiando, como se chama um programa que a gente tem que se chama o Arte Ação, né? Que acabou agora e vai vir o edital agora com o nome Esporte Ação. E conta pra gente então como é que é essa ação aí, que é junto com a cultura, esporte, gente, é tanta coisa bacana nesse município. Pronto. O Arte Ação, antigamente era esporte e cultura, agora não, é esporte e juventude e turismo e cultura, né? Então o nosso vai sair o edital de quem? Do esporte e juventude e do turismo sai turismo e cultura, então é separado, mas vai ser os editais de quê? O Arte Ação ele é um programa que ele contempla vários projetos sociais com a renda mensal de R$500 por mês, sendo que deu tão certo que o valor vai melhorar. Que bom! Era R$500 mensais, agora vai ser R$1.000 mensais. O novo edital ele tá para sair, que as pessoas olhem nas redes sociais, da prefeitura, da Sejuve. Então, por quê? Porque o novo edital vai sair e quem tiver projeto social, ela pode se inscrever e participar, né? Quem vai ser contemplado. Então, durante um ano ela vai estar recebendo o quê? Ela vai estar recebendo esse valor mensal para que possa ajudar o projeto e ele ajudar pessoas carentes, crianças carentes e jovens carentes do município. Então, gente, fiquem ligados que vai sair o edital para esse projeto. Novidade em primeira mão aqui no nosso QualityCast, olha só. Até porque aqui tem muita gente, né? São muitos calcaienses que nos assistem, então nada mais justo deles saberem, né, dessa novidade, estarem atentos ao que acontece no município. Bruno, voltando um pouco aí para a parte mais dos esportes, que a gente estava falando sobre atividade física, se movimentar, eu entrei nessa seara aí de a gente gostar de fazer esportes que façam multimovimentos, né? Qual a palavra que você usou? Multiarticular. Multiarticular, exatamente. E a gente acaba cansando um pouco da academia, mas é porque me deu um gatilho, eu acho legal falar isso. Esses dias eu escutei uma coisa sobre a musculação, né? O treino da academia é a base para todos os esportes e se configura também como uma fisioterapia, né? Fortalecimento. Principalmente, por exemplo, eu tô no kite hoje. Eu sinto muita dor no joelho. Eu tenho condromalácia, você deve saber, né? Então, assim, eu sou meio machucada mesmo do balé, do jiu-jitsu. Eu dancei a vida toda, fiz jiu-jitsu também, então eu tenho um joelhinho meio castigado. E a primeira coisa que a minha fisioterapeuta falou foi: vá pra academia, faça os exercícios, porque realmente a musculação é fisioterapia, né, amigo? Meio que fortalece. Isso foi muito bom até a pergunta, porque assim... Quando a gente trabalha em movimentos multiarticulares, eu tenho maior tendência de uma lesão, né? Se eu não tiver minhas estruturas musculares ou então minhas articulações fortalecidas. Então, assim, quando você fala que a musculação é a base, sim, a musculação eu consigo estar isolando musculatura, ou então isolando articulações que eu possa fortalecer para tal movimento, para tal esporte. Por exemplo, eu tenho clientes de quê? Eu tenho clientes do CrossFit, tenho clientes do Jiu-Jitsu, tenho clientes do MMA, eu tenho clientes de... Clientes que você diz que você é personal, né? Eu sou personal. Certo. Gente, olha, ele é professor universitário,
Diretor de esportes da Diretor, prefeitura, professor, menino, Meu Deus, como é que personagem. dá tempo, gente? Tu respira, Bruno. Ainda é pai. Como é que dá tempo? Eu amo o que eu faço. É isso. verdade. Essa Essa é a melhor chave. resposta. Eu amo o que eu faço. Eu vivo da minha profissão. Legal. Sabe? E assim, eu acho que quando você ama o que faz, você tem resultados. Verdade. E pro seu cliente ou para quem for, quando tem resultado, é uma motivação, é melhor para você. E assim, Feedback da pessoa, né? totalmente. É como até eu falo para alguns professores, assim, quando você tem um resultado com algum cliente ou algo assim, você vibre com aquele cliente, você vibre, porque ali é seu parceiro. Ali você consegue ter uma familiaridade muito maior do que, muitas vezes, do que a família daquela própria pessoa. Né? Você tá ali, você não é só professor, você é psicólogo, você é amigo, você é pai, você é... Então, assim... É muito interessante a área da saúde. Isso Porque a mesmo. gente não é só a nossa formação, a gente precisa ser um pouquinho de cada coisa, às vezes psicólogo, né? Isso, para ter com um certeza. resultado. Por isso que eu uso sempre uma frase, é transformar processos em resultados. Porque quando a gente consegue ter o resultado daquele cliente ou daquele paciente e conseguir transformar aquele processo no resultado, aí pronto, isso é como se fosse o combustível para a gente não desistir e continuar. Com certeza, eu acho que na vida, né, não só nas atividades físicas, mas na vida, tanto profissional, pessoal, quando você tem um resultado, algo que você procurou tanto, você fica tão feliz, não fica? Né? Muitas vezes quando você não consegue, aquele cortisol aumenta, aquele hormônio do estresse, então você fica ali, mas quando você consegue, tudo muda. Então é bom, lhe motiva para quê? Você ir mais em frente. Tudo na vida é dessa forma, não é atividade física só, mas na vida da gente, se você não batalhar, você nunca vai conseguir. É verdade. Não é isso? Então você tem que ter um foco, determinação, igual às atividades físicas, né? Por favor, Bruno, retorna sobre o assunto do treino mesmo, específico de musculação, que a gente acho que não encerrou. Só falando dessa Perfeito. importância mesmo de ser algo tipo de fisioterapia mesmo, para você fortalecer os músculos, que é um esporte que você tem que fazer, principalmente se você quer ter um rendimento maior no seu esporte do coração, tipo eu no kite. Pois então vamos usar o seu exemplo. Você tem condromalácia, qual é o grau? Tem o condromalácia. Pouquinho, é o 1, né? 1, pronto. Você tem condromalácia grau 1, né? Se você tem condromalácia grau 1, eu sei que quanto mais eu usar aquela articulação e movimentos multiarticulares, ela vai piorar. Sim. Então eu tenho que fazer o quê? Na academia, ela me dá o quê? Ela me dá máquinas, ela me dá atividades que eu possa fortalecer sua condromalácia grau 1. Existe grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Então eu sei que grau 1, 2, 3, 4, perdão, o contrário. Então eu sei que se eu fortalecer o seu grau 1, eu sei que ela vai suportar aquela atividade que você faz, o impacto. Porque assim, você faz o kitesurf, você tá o quê? Você tá proprioceptiva direto, que é uma instabilidade da água. Tá com o joelho assim flexionado direto. Quanto mais estabilidade, a água é instável. Então, quanto mais estabilidade, pior para quem? Articulação, talo calcâneo, joelho, todas as articulações elas sofrem. Muitas vezes eu não estou sentindo. Não, tá tranquilo, mas o meu corpo fisiologicamente ele sente. Então a musculação vai fazer o quê? Com que você fortaleça essa área que está lesionada ou que pode lesionar para que você possa praticar qualquer atividade física de forma correta e tranquila. E você vai ter mais prazer porque vai estar sem aquela dor. Entendeu? Bacana. Bruno, falando ainda sobre políticas públicas, Vamos a gente lá. sabe que o esporte tira a criançada da zona de risco, né? Da droga, né? Do tráfico, de todas essas práticas ruins, né? Maléficas, que infelizmente, por exemplo, a gente traz para a comunidade, né? Que é algo muito latente ainda. A criançada tem aquela referência, né? Do traficante e tudo. Então, se você não tem uma atividade extra, né? Além da escola, uma atividade que te tire esse foco da miséria, né? Daquela questão mesmo marginal, né? Porque estamos à margem da sociedade. Então, quanto mais a gente tiver essas atividades, mais distante a gente está de ter esse futuro não promissor, né? Que seria na droga. Quando falamos em esportes, existe assim, né? O esporte de alto rendimento que a gente acabou de falar, que tem atletas de kite, tudo. Quando a gente fala em comunidade, muitas vezes a gente fala em esporte de participação. Tem o educacional nas escolas e tem o de participação. Os de participação são aqueles que a gente leva para as comunidades, ou então algum projeto para que as comunidades vá até o projeto praticar uma atividade. Muitas vezes as pessoas pensam em esporte, é porque o meu filho vai ser um atleta, ele vai ser um atleta de alto rendimento, ele vai ser jogador de futebol, vai ser atleta de kite, seja o que for.
O esporte é uma ferramenta para quê? Para formação cidadã. Quando eu penso na formação cidadã, eu penso o quê? Eu estou pensando futuramente na minha comunidade. Eu estou pensando futuramente nos cidadãos caucaienses. Eu estou querendo mudar aquela realidade que muitas vezes é vista do lado de fora, de violência e tudo. Sim. Então, assim, o nosso trabalho é o quê? Muitas vezes não, a maioria das vezes é fazer esporte com que eu forme cidadãos. Eu trabalho o afetivo familiar. Eu trago a família para perto daquele garoto que muitas vezes... Todo mundo é beneficiado de alguma forma, né? Nós temos um projeto no estádio municipal onde fica na secretaria. Nós temos um projeto de futebol, né, no estádio, que muitas crianças, queria jogar no estádio e tal. Então o secretário colocou um projeto agora no estádio que a gente beneficia várias crianças das comunidades. E várias mães, vários pais levam lá todo sábado de manhã, pela manhã, para esse projeto. E assim, se você vê no rosto daquelas crianças que não tinham esporte, ou não tinham uma atividade física para praticar, se você vê a alegria, sim, aquilo ali faz com que assim, poxa, é tão legal meu trabalho, sabe por quê? Porque dali eu estou formando cidadãos. Você está salvando vidas. E faz toda a diferença no futuro delas. Com certeza. Não é só um trabalho físico, como você falou, é um trabalho mental. Isso. E que eles vão ficar sociável. Às vezes a criança ela é tímida, e aí com reprimida. E aí com esse teu trabalho que vai envolver outras crianças, né? Forma mesmo um cidadão futuro, né, mais promissor para o nosso município. Isso é maravilhoso, o trabalho de vocês. Parabéns. Como juventude também, né, não só como esporte, também como juventude, nós fizemos um projeto agora que se chama Pré-Fora da Juventude. Nós passamos em várias escolas, a gente atendeu mais de 800 alunos. 600 a 800 alunos, foi 700 a 800 alunos, levando, fazendo um trabalho intersetorial com a saúde, com a SDS, com várias outras secretarias, levando as vacinas, levando aula de dança às escolas, e assim, mostrando que o jovem não tinha voz antigamente, mas hoje em dia no município, na nova gestão, ele tem voz. A gente está preocupado com o jovem. Por quê? Se eu quero acabar com a violência, se eu quero acabar com várias outras coisas ruins que estão acontecendo no município, eu tenho que começar por quem? É pelos jovens. Com certeza. Ele é o futuro. A base, né? Ele é a base, entendeu? E assim, se eu faço bem teu filho, qual vai ser a mãe que não vai querer que teu filho esteja ali? Qual é o pai que não vai querer? Com certeza. Ele vai dizer, poxa, eu não tive aquilo, mas meu filho tem. Que legal. E a gente envolve aquela família. Aquilo muda a cultura, entendeu? Então a ideia é essa, é mudar essa cultura, essa educação antiga e colocar o quê? A nova, da nova gestão. E que a gente quer trabalhar com esses jogos, a gente quer mudar essa ideia que Caucaia é só um município violento. Não, Caucaia tem esporte. A gente está transformando novos cidadãos, a gente está transformando novos talentos, sim. E assim, e a promoção da saúde, se Deus quiser, vai para todos os municípios, porque é o que é pedido para todos nós. Que coisa boa. E Léo, eu vejo que é uma tríade, né? Não é só o esporte. Aí vem o esporte junto com a cultura, junto com a educação. E aí vocês trabalham, né, bem multidisciplinar, né? Essas secretarias trabalham sempre juntas. Sim, assim. É uma empresa, né? É uma organização. Então, assim, todos os setores têm que trabalhar em conjunto. Eu acho tão incrível quando a gente precisa de alguma coisa, a gente liga, vamos ter uma reunião e tal, e vai ligando para as secretarias e todo mundo na hora e tal, estão disponíveis, poxa, né? Quando você vê uma mesa, cada um de uma secretaria, a gente vê assim, poxa, todo mundo aqui junto para fazer o bem, para fazer um projeto para o município, para a gestão. Então, assim, é legal. Esse trabalho intersetorial é diferenciado de tudo, por isso que as coisas dão certo. Porque quando você pensa, se eu posso fazer aquilo, porque eu chamando alguns amigos que são de cada área, aquilo ali não pode ser mais rico. Então, assim, esse trabalho intersetorial é maravilhoso no município. É o que a gestão passa pra gente, é que a gente trabalha juntamente com todas as secretarias, que tudo vai sair bem melhor, bem mais rico, e que só quem ganha é a sociedade. Até porque a gente pensando, né, amiga, juntas assim, todo mundo, então tem um melhor resultado. Tudo que se sonha em coletivo, a gente tem um poder maior aí de resultado. Bruno, pra gente encerrar nossa entrevista, né? Infelizmente a gente está chegando aqui ao fim. Foi muito legal. Muito obrigada mesmo por ter cedido o seu tempo para falar sobre um assunto que é tão importante. Vamos falar aqui pro nosso caucaiense, né? O pessoal aqui que mora nesse município tão querido. Quais são os esportes? Só pra gente deixar mais claro. Quais são os esportes que essa criançada pode encontrar? Futebol,
kite, capoeira, que estão disponíveis, né? Enfim, tudo gratuito para essa turma. Tirando os projetos sociais que a gente apoia, o Arte de Ação, que a gente apoia mais de 100 projetos, né? Bem mais. Então, assim, nesses projetos, se tiver na sua comunidade, a gente tem projeto que a gente apoia de kitesurf, a gente tem um projeto de projeto de futebol de botão, projeto de tênis de mesa, projeto de capoeira, todos os esportes a gente apoia, tá certo, gente? Na sua comunidade pode ter um projeto social que a prefeitura pode estar apoiando e ali é gratuito para você fazer parte de jiu-jitsu e outros mais. O estádio agora tem um projeto de futebol que as inscrições se encerraram, mas elas vão abrir novamente. Fiquem ligados nas redes sociais da Sejuve, né, e da Prefeitura também do município de Caucaia. E também fique ligado no edital que vai sair do Arte de Ação, que vai ser bem bacana. E tem aqui também o kite juvenil também, que a gente apoia, que é da Cássia, lá do Cauípe. Então a gente apoia eles também, que eles fazem parte do nosso programa Arte de Ação também, que vai ser Esporte em Ação. Que maravilha, né, Até porque, que maravilha mesmo. A gente tem aqui o tetracampeão mundial, né, de freestyle, né, de kitesurf, que é o Bebê. Então, um atleta aí que é, com certeza, um pilar do kite, não só aqui, porque no mundo ele é conhecido mundialmente, mas aqui ele é um exemplo para tantas crianças da comunidade, né, porque ele é um menino da comunidade ali do Cauípe, né. Então, ele serve de exemplo para tantas outras crianças que estão começando no esporte agora, que eles podem vencer também como o Bebê venceu. Então é muito importante mesmo e que legal que existe essa iniciativa da prefeitura para formar novos kitesurfistas aí. A gente fica muito feliz com isso. Léo, e aí o surf no Icaraí, vamos resgatar esse esporte aí tão amado pelos jovens? Como é que é? Dá aí essa novidade. Pronto, foi até boa a pergunta, porque a gente está na segunda etapa do circuito caucaense de surf do Icaraí, né? Foi dado o aval para que a gente possa o quê? Para que a gente possa resgatar esse celeiro de surfistas, né, que é o Icaraí, que sempre foi conhecido. Então, assim, depois dos espigões ali ficou maravilhoso e tá tendo campeonato de surf e, assim, os surfistas estão adorando, tá? E foi algo que o Icaraí vai voltar ao que era antes, pode ter certeza. Que bacana, a gente fica muito feliz aí com a atuação bem ativa da Secretaria de Esporte. Né? Bruno, muito obrigada pela sua entrevista, né? Pela sua disponibilidade aqui de falar um pouco sobre isso, esse assunto que é tão importante, né? Que salva vidas, que é o esporte. E a gente tem presentinho. É isso, aqui o QualityCast dá presentinho. Pra lembrar da gente. Para os nossos convidados. Obrigado. Posso tirar? Pode, com certeza. É a nossa canequinha, e um bloquinho de notas. Um bloquinho de notas. Transformar processos em resultados. Amo resultados. Massa. E a canequinha? E a canequinha, olha a frase. Alimentando o corpo, alma e mente. É isso. Que é o nosso lema, é o lema do QualityCast. Dá a ver com o nosso assunto, né? É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Amei. Que bom que você gostou, a gente fica muito feliz. E semana que vem tem muito mais QualityCast, sempre às terças-feiras, às 8 horas da noite. Quero agradecer aqui mais uma vez a Prime Gourmet, que é o nosso patrocinador, que sempre está aqui com a gente e que é um super guia para você ter aí uma experiência fantástica na hora de viajar. Né? É isso, gastronômica, hoteleira e entretenimento. Então assina o nosso sininho lá no sininho. YouTube e também novidade Spotify. A gente tá no Spotify, viu? Spotify com áudio e imagem. Então, se você tá aí com o Spotify ligado, bota aí no QualityCast que você vai ter acesso a esse conteúdo, viu? É isso aí. Tchau. Até semana que vem. Obrigada, Bruno. Até semana que vem. Beijo.